Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai conversar com você e traz aqui um convidado especial, que vai contar para nós um pouco da sua experiência no ramo de alimentação. Começou como garçom, hoje é presidente da principal rede de churrascarias do Brasil e que tem atuação no exterior. Eu estou me referindo aqui a Jandir Dalberto, presidente de operações da Fogo de Chão. Jandir Dalberto, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Um bom dia. Eu que agradeço aí pelo convite aí e vamos bater um papo. Jandir, eu falei agora há pouco que é a maior rede de churrascaria do Brasil. Vamos dar uma dimensão aí do tamanho da rede Fogo de Chão. Hoje nós estamos com 8 lojas no Brasil, estamos com 19 nos Estados Unidos. Estamos com mais 3 inaugurações previstas daqui até o final do ano. Vamos abrir em Nova York, que é o nosso grande desafio, Rosemont e San Diego. Uma projeção de crescimento nos próximos 5 anos de 4 a 5 lojas por ano, sendo 4 lá, 3 lá e uma ou duas no Brasil. Bom, agora, quais são os maiores desafios na gestão de um negócio que tem como objetivo atender o público e prestar serviço na área de alimentação? Hoje você tem que ter uns processos muito bem definidos, muito bem desenhados. A comunicação tem que fluir perfeito entre o administrativo e a operação. A parte administrativa tem que dar todo o suporte para a operação, porque é de lá que vem os resultados, o administrativo só gasta dinheiro, e aí buscar o que existe de mais modernos em tecnologia, principalmente na preparação de produtos finais para o cliente, que nem fornos de últimas gerações, fritadeiras, churrasqueiras, e se aperfeiçoando ano a ano. E na parte de controle você tem que ter um sistema muito robusto na parte de controles, principalmente uma companhia que começa crescer, que nem nós estamos crescendo, e as pretensões é um volume de dinheiro, já chegamos a 205 milhões de dólares o ano passado, com muitos itens para ser controlados. Então, se você não tiver um sistema muito robusto que controla todos os setores dentro da churrascaria, desde o ponto de venda até integrar controle de estoque, recebimento de mercadoria, pedido, a parte fiscal, jurídico, a parte de treinamento, tudo armazenado, fica muito difícil de você controlar e administrar tudo isso. As estratégias de atuação se diferem nas lojas aqui no Brasil das lojas nos Estados Unidos? Nós temos duas operações um pouco diferentes. O Brasil toca aqui do jeito brasileiro, e lá os americanos tocam do jeito americano, vamos dizer, são coisas separadas. O dinheiro vai para o mesmo lugar, mas as administrações são separadas. Mas o modelo de negócio é o mesmo? O modelo de negócio é o mesmo, o sistema é idêntico. Vocês não trabalham com franquia? Não. Testamos aí o sistema franquias em Porto Alegre, e por isso que nós fechamos lá. Tudo começou lá em Porto Alegre em 79, e aí depois, num determinado momento, tentamos fazer um modelo franquia lá, que durou menos de 5 anos, e aí acabamos fechando. Então não há interesse de fazer franquias, e também não temos nenhuma loja franqueada. O que torna difícil a franquia nesse segmento? No nosso segmento é uma coisa muito personalizada, cada loja é uma coisa muito personalizada, e se torna muito difícil você gerir tudo isso para atingir um padrão de qualidade que precisa ter dentro da loja, tanto em qualidade de produto e serviço. E aí, quando você coloca franqueados, eles se acham que também são donos e começam a dar palpites. E aí nem todos os palpites são bem-vindos. Então, quando tem uma direção, uma diretriz única, com todos os manuais que todo mundo tem que seguir, do faxineiro ao presidente, fica muito mais fácil você manter a qualidade dos produtos. Você se referiu agora ao tamanho dessa rede e ao serviço prestado. Como é que vocês... São quantos colaboradores hoje aqui no Brasil, ou levando em consideração também o negócio nos Estados Unidos, e quantas refeições vocês servem?
Brasil, hoje nós estamos com 730 colaboradores e até o final do ano, com as próximas 3 inaugurações lá nos Estados Unidos, vai chegar em 3 mil colaboradores. Quantas refeições? Brasil, esse ano devemos chegar perto de 1 milhão. Brasil e de refeições servidas. Servidas. Na totalidade, entre Brasil e Estados Unidos, deve ultrapassar os 3 milhões, 3 milhões e 3 milhões. 300 e deve fechar mil. o ano com cerca de 3 mil funcionários ou colaboradores em toda a rede. Exato. São esses os dados. Como é que é possível dar um padrão de atendimento e da qualidade da carne, inclusive, da comida servida aos seus clientes, levando em consideração a dimensão dessa rede? Bom, primeiro nós temos 17 manuais para cada setor da churrascaria que deve ser seguido e um controle muito rígido de todos os processos. Mas o ponto fundamental, o ponto principal é gente. Se você não tiver gente compromissada, gente que abraça os objetivos da companhia, você não consegue atingir esses resultados. E como se obtém esse pessoal, ou como se consegue com que essas pessoas estejam comprometidas? Primeiro, você tem que ser diferenciado e oferecer coisas diferentes do que existe no mercado. Por exemplo, nós temos um programa de treinamento hoje que em torno de 400 horas por colaborador por ano. Além disso, benefícios da participação de lucros e resultados, todos participam, do faxineiro ao presidente também. E cada um tem as metas muito bem traçadas no começo do ano, os objetivos muito bem claros e uma comunicação muito clara. E aí todos os benefícios de plano de carreira é fundamental para atingir os resultados hoje. Hoje no Brasil existe mão de obra qualificada para atender cliente no salão e preparar comida na cozinha? Esse é o grande desafio e vai ser o grande desafio das companhias em prestação de serviço, na área de alimentação principalmente. Não tem grandes profissionais ou grande oferta de pessoas preparadas com habilidade para trabalhar. Então você tem que ter um programa de treinamento muito forte, e é o que nós temos. Hoje nós temos um investimento em torno de um ano e meio em cima de uma pessoa para deixar ele apto a ser um grande chefe churrasqueiro. Então, mas tem que treinar as pessoas. Se você não... Vocês têm uma rotatividade muito grande de profissionais dentro da empresa? Não. No nosso caso, não chega a 15% de rotatividade devido ao plano de carreira que nós temos implantado internamente e o crescimento da companhia. Então você consegue promover muita gente e aí cria um incentivo muito forte para as pessoas continuar na empresa. Queria que você descrevesse um pouco da sua carreira na Fogo de Chão. À medida que você se referiu, inclusive, que aos funcionários, aos colaboradores, é oferecido um plano de carreira. Mas a sua história, eu imagino, seja exemplar. Porque começa como garçom e hoje você é presidente. Imagino que isso abre uma boa perspectiva para quem está chegando lá nesse momento. Para quem olhar como exemplo de carreira, eu acho que eu sou um bom exemplo. No meu caso, quando eu comecei, não existia esses planos, não existia o plano de carreira dentro da companhia, porque não existia nenhum um plano de crescimento tão agressivo como ela veio se tornando depois no futuro. Eu comecei a trabalhar como garçom na loja da Santo Amaro, que foi a segunda loja aqui em São Paulo. Comecei como garçom e em 14 meses que eu estava trabalhando como garçom, eu fui convidado a ser o gerente da loja. Em 2003, eu fui convidado para inaugurar a loja da Avenida dos Bandeirantes, que foi a terceira loja de São Paulo. Aí fiquei lá por mais 2 anos, inauguramos a loja, fui muito feliz, contente, fila todos os dias. Antes de cortar essa sua carreira aí, antes de a gente seguir à frente, por que você que foi escolhido para assumir esse posto? O que você fez nesse período que lhe destacou diante de todo o grupo? No início, começou, o Fogo de Chão teve a felicidade de ter sido convidado para patrocinar a Centec da Fórmula 1. E nesse momento, nós percebemos a grande dificuldade que aconteceu dentro da empresa. Ninguém sabia falar inglês ou poucas palavras.
E como eu havia trabalhado no Rio de Janeiro, eu fiz alguns cursinhos básicos para atendimento ao cliente. Então, dentro da equipe, eu fui das pessoas que eu mais me destaquei, conseguindo falar meia dúzia de palavras em inglês e atender os pilotos. Então, eu já me destaquei na equipe porque eu sabia falar alguma coisa em inglês e como eu, de origem italiana, consegui me defender bem com o espanhol, e além de morar lá perto da Argentina. Então, esse foi um pontapé inicial de ter sido convidado. Quando eu fui convidado e eu passei a exercer um cargo importante dentro da empresa, aí, para mim, internamente também, eu comecei a fazer alguns cursos de línguas, me aperfeiçoei, fiz alguns cursos de culinária, e aí a coisa foi fluindo naturalmente. E para desenvolver a habilidade de liderança? Eu me baseei muito em cima de exemplos, e o Fogo de Chão é baseado bastante em cima de exemplos hoje de pessoas que estão com cargos acima ou funções acima. E aí depois, no decorrer do tempo, fomos aperfeiçoando a gestão de pessoas, as técnicas de como lidar, de como falar, então não temos... Você se referiu que você é lá de perto da fronteira com a Argentina, você é do interior do Paraná. No interior. Tá, e o que lhe levou para dentro de uma churrascaria? Coincidência pura, porque eu fiz uma aposta com o meu pai na época. Eu sou gremista, ele é colorado. E aí a aposta era... Como naturalmente acontece, o gremista ganha a aposta. Como sempre. E aí, quem ficasse, se um dos times ficasse no final do Campeonato Brasileiro, o outro pagaria a passagem e o ingresso para ir assistir o jogo. E na época o Grêmio ficou na final e foi disputar no Rio de Janeiro, no Maracanã, com o Fluminense. E o meu pai pagou a passagem e eu fui para lá. E eu conhecia um amigo que já morava no Rio e trabalhava em churrascaria. Liguei para ele: eu estou indo para o Rio, assistir o jogo, compro o ingresso e vou ficar na sua casa. Fiquei 3, 4 dias, fomos para a praia, aquela história toda. E aí ele me convidou: quer trabalhar aqui, ganha bem, tal, não trabalha no sol, aquela história toda. Eu falei: legal. Na época meu pai não precisava de mim não era época de colheita, não tinha necessidade de eu estar lá. E eu falei, liguei pro pai para mim: vou ficar 2 meses aqui que eu vou ganhar um dinheirinho e vou te devolver o dinheiro. Ele gostou da ideia, lógico. Falou: então tudo bem. E aí em 2 meses eu acabei ficando 2 anos lá. Então foi pura coincidência, não tinha planos, nem sabia o que era uma churrascaria, na verdade. Porque lá na roça você faz churrasco, é na vala, não é... Faz o fogo no chão. Faz o fogo no chão. Faz o fogo no chão, que é a origem, inclusive, da churrascaria. Como faz até hoje. Aliás, o Thiago Rodrigues, acompanhando aqui essa sua trajetória, ele até pergunta assim, aqui, será que o Jandir ainda sabe lavar um prato? Foi o grande gancho para mim, saber lavar prato para atingir o patamar que eu estou hoje, porque eu sei de tudo dentro da churrascaria. Hoje, quando eu entro na churrascaria, eu sei tudo que está certo e o que está errado. Dando uma volta na churrascaria, eu sei. Então, se eu sei lavar prato, eu sei cortar carne, eu sei espetar, eu sei ensinar, o que precisar dentro da churrascaria, hoje eu faço. Então, quando fala de liderança, de exemplo, se precisar ir lá, pegar na mão de um gaúcho e ensinar para ele como que se afia uma faca, como que a habilidade, a técnica de cortar uma carne, eu vou lá e faço e tenho o maior prazer. E isso, a empresa inteira tem isso como exemplo e as pessoas que estão abaixo, meus gerentes, fazem isso. Isso é muito legal, é muito gostoso de fazer. E por aí a gente entende, então, como você chegou ao cargo de presidente operacional da Fogo de Chão aqui no Brasil. Se eu não tivesse passado por todos esses setores da churrascaria, como eu não fui preparado para a vida, para ser um presidente de uma companhia, para ser um grande diretor, e isso para mim foi a minha faculdade que não tem preço nenhum. Fiz uma faculdade maravilhosa ganhando dinheiro, sendo pago. Sendo pago, sem dúvida nenhuma. Bom, pergunta do Lucas Parolin pelo Twitter. Por que tem mais restaurantes Fogo de Chão nos Estados Unidos do que no Brasil? Está muito mais fácil abrir lá. Na época, quando nós fomos para lá, o dólar estava... A decisão era abrir em Belo Horizonte
ou abrir nos Estados Unidos. O dólar na época estava muito favorável a abrir nos Estados Unidos do que abrir no Brasil. Então fomos para lá e fizemos um negócio bem feito e deu certo. Por que tem mais lá hoje? Não tem competidores. Está muito fácil ainda a fazer negócio nos Estados Unidos. E enquanto que no Brasil são poucas as cidades que comportam fogo de chão. Pois é, e aí tem essa outra questão. É mais fácil abrir um negócio porque tem uma concorrência menor nesta área, ou também porque há um ambiente mais favorável para esse tipo de negócio na área de alimentação, ou até para se abrir um negócio nos Estados Unidos em relação ao que se passa aqui no Brasil? Nos Estados Unidos está muito mais favorável para abrir. Vou te dar um exemplo. Os custos operacionais comparado ao Brasil e Estados Unidos, ou as leis trabalhistas entre Brasil e Estados Unidos, lá está muito mais vantajoso abrir lá do que abrir no Brasil. Uma conta de luz, por exemplo, que numa loja aqui no Brasil se paga em torno de 24 a 35 mil reais, dependendo da loja. Lá, a mesma loja se paga 8 mil reais. Então lá é muito mais lucrativo do que aqui. A carga tributária lá é muito mais clara, muito mais fácil de fazer. Os negócios lá, para encontrar ponto, boa localização, hoje também está muito mais vantagem do que no Brasil. A carne que bota na mesa lá nos Estados Unidos é fabricada, é produzida nos Estados Unidos. 100% carne americana. Carne americana. A carne do Brasil é carne produzida aqui ou no Cone Sul? Uma parte Uruguai, Argentina e Uruguai e a maior parte brasileira. Ponto de vista de preço e qualidade, se diferenciam? Lá a carne é muito mais barata que o Brasil e tem qualidade melhor. Aqui se paga mais caro e a qualidade não chega... Hoje tem boas carnes, mas não chega igual a carne americana. Mas o americano não tem fama de bom churrasqueiro. Como é que vocês conseguem mão de obra lá? No começo nós levamos todas as pessoas para lá, quando implantamos a primeira loja, treinamos todos os chefes churrasqueiros, o pessoal que foi trabalhar, chefe de cozinha, levamos para lá e aí se formou uma cadeia de professores lá no sistema Sombra e você vai treinando todas as pessoas lá. Mas ainda hoje a gente continua levando pessoas daqui para lá. O Teco, nosso colega aqui da CBN, ele manda aqui a seguinte pergunta. Primeiro ele quer saber, de certa maneira, você já respondeu porque nos Estados Unidos é mais barato do que no Brasil. Uhum. Né? Os custos são menores lá. Aí ele faz duas perguntas na sequência. Por que é tão caro o churrasco no Brasil, em casas como a do Fogo de Chão? E por que custa o mesmo preço homem e mulher? Boa pergunta. O custo do Brasil hoje está muito caro. Pegarmos os aluguéis, por exemplo, são coisas que no Brasil subiu muito. A carga tributária é incomparável com os Estados Unidos. Mão de obra está cara. Para ter uma boa mão de obra aqui, tem que pagar bem para você reter esses talentos. Então, esse é o custo que nós pagamos por ter negócio aqui no Brasil. Bom, apesar da situação econômica que passou os Estados Unidos recentemente, ainda assim continuou sendo vantagem abrir negócios por lá. Vocês estão aí com planos de expansão. A economia americana já tomou rumo que ela vai voltar a crescer nos próximos anos. Ela já está dando bons sinais, mas ainda continua sendo um bom lugar para fazer bons negócios no momento lá. Bom, pegando aqui mais algumas questões que nos chegam através dos nossos ouvintes, o Cláudio Soares aqui, ele perguntou assim, precisa muita tecnologia para fazer carne? Não, precisa ter conhecimento e técnica. Não tecnologia não, mas se você primeiro tem que saber a treinar a pessoa para manusear o espeto e como cortar, e como comprar, e como preparar. Então não é a tecnologia que vai fazer um grande churrasco, mas sim a escolha da carne e preparar as pessoas para que tenham habilidade para assar e para servir. E eu imagino que a pergunta dele esteja relacionada a algo que nós conversamos lá no início dessa conversa aqui no Mundo Corporativo. Quando você falou na necessidade do investimento em tecnologia, mas aí é para a questão operacional. A questão operacional, aí é mais a parte de... lógico que
Hoje tem churrasqueiras que você for comparar com 10 anos atrás, ela gasta 1/3 de carvão para assar a mesma quantidade de carne. Na parte de cozinha, economiza-se muita mão de obra hoje com fornos, com fritadeiras, com equipamentos que produz muito mais e faz com que a qualidade fique muito superior. Lógico, você tem que acompanhar a tecnologia e tem muita gente estudando e te oferecendo produtos de cozinhas industriais aí para facilitar o seu trabalho. Hoje se aprende a fazer churrasco na escola? Não. Não tem essa cultura hoje. Porque nós temos mas escolas de gastronomia. As pessoas que passam pela escola de gastronomia, elas aprendem a fazer churrasco? Aprende. Não no sistema rodízio, mas aprende a ter a sensibilidade e o conhecimento de saber o ponto certo de assar uma carne, independente de se for grelha ou se for o sistema rotativo, que é o que nós usamos, ou se for chapa. As pessoas vêm procurar emprego e têm um bom conhecimento. Eu acho que no Brasil deveria se investir muito mais nessa parte de qualificação de pessoas, principalmente em faculdades. Hoje, eu acho que é um grande gancho aí. As pessoas não veem ser um garçom como profissão. E eu já vejo ao contrário. Um bom garçom pode se tornar um grande gestor e fazer disso uma profissão. Bom, nós temos um exemplo aqui. Sim. Você já contou parte dessa sua história, dessa sua trajetória, que foi exatamente por ser um bom garçom que chegou onde chegou hoje. Agora, eu falei aqui você estava falando sobre rodízio e me chamou a atenção isso, porque diferencia o negócio de churrascaria no modelo rodízio do modelo mais tradicional. Quer dizer, que estratégia diferente é essa que vocês têm que usar para que o serviço atenda às expectativas do cliente? O sistema rodízio é um sistema muito fácil para trabalhar e para servir o cliente, para agradar o cliente. Porque nós temos lá 17 cortes de carne diferentes. O cliente sentou, em 3 minutos você já pode estar com o produto no prato dele. Se ele não gostar daquele corte ou daquele produto, em 30 segundos já tem uma outra pessoa oferecendo um outro produto. E por que é muito fácil agradar um cliente no sistema rodízio? Porque cada chefe churrasqueiro é responsável pela sua carne. Então, vou te dar um exemplo. Quem é o chefe churrasqueiro que serve fraldinha, ele vai colocar a fraldinha no fogo, ele vai administrar o fogo, ele vai controlar e ele vai levar a fraldinha para o cliente e vai falar com o cliente como é que ele gosta. E aí vai que ele vem e volta, vem e volta. Então, cada chefe churrasqueiro tem a sua carne. Então fica muito fácil você deixar um cliente satisfeito. Quer dizer que aquele garçom que chega à minha mesa servindo uma determinada carne, me oferecendo uma determinada carne, ele é responsável pela carne que foi colocada lá no fogo? Sim. Lá no início da operação? Por isso que existe o programa de treinamento, exatamente por isso também. O cara que começa a passar linguiça, ele vai passar linguiça por vários dias. O cara que vai passar frango, a mesma coisa. Então ele fica trabalhando com o mesmo produto. E o cliente, por isso que se torna um serviço personalizado. Eu estou assando a picanha e eu estou levando para o cliente me fala, eu gosto ao ponto para mal passado, eu gosto bem passado. Então ele tem todos os produtos para levar para o cliente. Quantos garçons precisam ter num salão, levando em consideração aí, eu não sei exatamente quais são as dimensões que vocês têm nesse salão, para fazer esse atendimento, para que isso realmente funcione? Nós temos 40% da equipe trabalhando nos bastidores, cozinha, churrasqueira, e 60% da equipe precisa trabalhar no salão. Uma loja com em torno de 400 cadeiras, 400 lugares, precisa em torno de uns 135 funcionários no total. Então, inclui todas as pessoas. Eu estou achando engraçado aqui, o pessoal pelo Twitter já começa a escrever pedindo receita de churrasco. Porque além de fazer churrascaria, vocês fazem um bom churrasco. Até porque sem um bom churrasco não se faz uma boa churrascaria. Essas coisas não funcionam. E aí o Lucas Parolin diz assim, ó. Não, desculpa, não foi o Lucas não que mandou essa questão. Foi o Márcio Martins. Ele é de Araçatuba. Ele diz assim, nosso churrasco típico aqui na região é o cupim casqueirado.
e ele diz assim, minha especialidade, quando vai fazer parte do menu da Fogo de Chão? Nós temos o cupim, mas esse cupim do nosso internauta aí, eu não conheço o método que ele faz, que ele utiliza. Mas nós temos um bom cupim no Fogo de Chão. Acho que vou convidá-lo ele para vir provar ou fazer um teste. Ou quem sabe, Márcio, passa lá depois, conversa com o pessoal e ensina como é que faz e vende esse seu conhecimento aí. Quem sabe não está abrindo aqui mais um ramo de carne ali dentro, mais um prato servido. Um novo negócio. Quantos tipos de carne você serve? 17 cortes diferentes de 17 carne. cortes diferentes. Exato. A melhor carne é a bem passada, mal passada ou ao ponto? É o que o cliente gosta. Essa é a melhor carne. Agora eu quero saber, para mim, especialista de carne. Para mim, a melhor carne ao ponto fraldinha, ao ponto para mal passada, para mim, a melhor carne. O que precisa para fazer um bom churrasco? Saber escolher a carne. Primeiro tem que saber comprar a carne, escolher uma boa carne e a temperatura do fogo. Tá. O que é saber comprar uma boa carne? Como é que você sabe se a carne é boa ou não? Tem algumas técnicas aí que pode ser observada quando você vai comprar uma carne, que chama-se marmoreio. Marmoreio são uns pontinhos brancos que existem no meio da carne, que é a gordura entremeada nas fibras. Quanto maior for esses pontinhos brancos, que é a gordura, mais macia, mais suculenta a tendência dessa carne for. E aí, a hora que a pessoa for colocar no fogo, aí tem que queimar alguns quilos de carne para falar, essa aqui ficou no ponto certo. Porque o fogo tem muito a ver com a qualidade final do churrasco. Qual é a característica do fogo para que a qualidade seja boa? Forte. Forte e assar rápido. Não economiza no carvão. Nem um pouco. Nem um pouco. Agora, como é que vocês fazem? Quer dizer, a carne que é fornecida para os restaurantes, como é que funciona essa cadeia de fornecedores? Como é que vocês constroem essa rede para que aquela carne chegue na qualidade que vocês gostariam? Nós temos acordo com 2 frigoríficos e os frigoríficos têm acordo com os pecuaristas. Alguns pecuaristas selecionados, grandes pecuaristas selecionados. E aí tem todo um processo que ele deve ter seguido. Então, desde o abate, tem toda a sequência. Então, abateu o animal, em 3 dias ele é desossado, ele é embalado a vácuo, fica em câmaras de resfriamento no processo de maturação por 14 a 20 dias, e a gente passa a usar depois dos 14 ou 20 dias até um período no máximo 40 dias. Então, tem todo, para cada corte de carne tem um processo. Então, é um histórico aí, uma cadeia muito bem desenhada para conseguir chegar no resultado final e não ter problema quando o cliente fui lá, a fraldinha estava de um jeito, voltei semana que vem vai estar diferente. Não, no nosso caso, com toda essa cadeia, esse acordo que nós temos, não tem problema. Dentro do abate, a carne servida na mesa, no máximo 20 dias. 20 dias? 20 dias, começa a servir até 40 dias, 45 dias. Quer dizer, isso funciona em todos os lugares, nos Estados Unidos, inclusive? Lá não precisa ter todo esse processo de maturação, que é um processo de descanso da carne, porque a carne de lá é muito mais macia, tem o marmoreio muito maior que o nosso, então coisa de 5 dias, 8 dias que foi abatido o animal já pode servir, que está com uma qualidade excepcional. Bom, a gente está completando aqui o tempo dessa nossa conversa no mundo corporativo, chegando à parte final do mundo corporativo. Eu gostaria, então, primeiro respondesse rapidamente aqui. O Thiago voltou aqui para o Twitter para fazer a seguinte pergunta. Ele quer saber, ele pelo visto é da Zona Leste, ele quer saber, Zona Leste de São Paulo, ele quer saber se vai abrir fogo de chão na região da Zona Leste. E quais as próximas regiões que vocês pretendem abrir filiais? Na Zona Leste não está no projeto para abrir, mas tem uma lá perto, no Center Norte, lá no Shopping Center Norte. E aí estamos procurando uma localização nos Jardins, Rio de Janeiro e Curitiba. São os próximos passos para o fogo de chão. Tem gaúcho também reclamando aqui, porque vocês não voltaram para Porto Alegre. Mas vamos pensar no caso dos gaúchos. Tá certo. Mas para terminar, eu gostaria que você passasse para nós aqui, a partir de todas as experiências que vocês adquiriram, e você especificamente dentro do seu trabalho. Quer dizer, que recado você passa para quem está nos acompanhando e que está enxergando esse mercado de alimentação aí como uma área a ser explorada? O que é preciso para se ter sucesso nessa área, sucesso que vocês alcançaram? Os processos muito bem definidos, muito bem escritos,
time, tem que ter gente muito bem preparado. E como o recado pessoal de se você quer se dar bem na vida, vou usar um exemplo da minha mãe. Quando nós íamos capinar lá na roça, lá no sul, ela falava, capina direito para não capinar 2 vezes. Quer dizer, então não meça esforço no que você está fazendo, que tudo vai dar certo na tua vida. Jandir, foi um grande prazer recebê-lo aqui no Mundo Corporativo, ouvir aí esse seu conhecimento na gestão do negócio, mas principalmente essa emoção e paixão com que você fala sobre a sua carreira, porque certamente passa por aí o resultado do sucesso que você tem. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Muito obrigado. E Jandir Dalberto, presidente de operações da Fogo de Chão, nosso convidado de hoje aqui no Mundo Corporativo. Quero agradecer a você que participou desse programa ao vivo, enviando suas perguntas no e-mail ou no Twitter. Tenho certeza que, de alguma maneira, essa nossa conversa foi útil para você. Lembrando sempre que você deve levar esse conhecimento para as redes sociais, compartilhar com seus amigos esse assunto. E se você quiser, você pode se juntar à nossa rede lá no LinkedIn, que é o Mundo Corporativo da CBN. Nós temos um grupo aberto lá, onde nós estamos sempre antecipando quais são os assuntos que serão tratados aqui no Mundo Corporativo e abrindo espaço para você debater os assuntos que aqui estão, exatamente para ter esse compartilhamento de conhecimento. Combinado assim? Até uma próxima oportunidade.